Primeiro de tudo, eu gostaria de agradecer a todo mundo que teve um tempo aí, um horário para dedicar em plena quarta-feira de manhã para conseguir acompanhar esse webinar. Eu sei que deve estar corrido para todo mundo, mas eu acredito que nós vamos conseguir ter um final de manhã bem proveitoso, tá? A primeira pergunta que eu quero fazer para todo mundo é se realmente é um desafio calcular o consumo de chapas e consumíveis aí na empresa onde vocês trabalham, mesmo sendo prestadores de serviço ou sendo uma empresa que fabrica peças para serem utilizadas internamente, eu tenho certeza que todo mundo precisa saber quanto exatamente custou uma peça ou quanto exatamente custou um componente, quanto que eu gastei de matéria-prima, qual foi o consumo do gás que eu utilizo para realizar o corte na minha laser. Às vezes eu não tenho essa informação, pois ela é difícil de ser calculada. É uma informação difícil de ser mensurada, pois nós não temos todas as ferramentas necessárias para isso. Nós, como programadores ou como operadores de máquina, como gestores, nós não temos esse cálculo pronto, onde eu só ensino um valor e ele já nos dá um resultado. E é esse desafio que eu quero ajudar vocês a alcançar, a concluir, a ultrapassar. Eu quero que todos consigam tirar o máximo de proveito das ferramentas do Lantec e, em específico, ter um orçamento preciso e um orçamento ideal. Me apresentando, eu sou o Vinícius Bloss, já trabalho na ASK há mais de 5 anos na área técnica, já trabalho há mais de 5 anos com o Lantec e com essas ferramentas que eu vou ter o prazer de apresentar para vocês agora. A apresentação vai ser dividida em 3 etapas, simples, mas importantes. Primeira delas, matéria-prima e consumíveis. Segunda etapa, o cálculo de tempos propriamente dito, que é um cálculo que vocês provavelmente já têm configurado no Lantec, mas ainda não estão utilizando para calcular o custo. E o terceiro item, mas não menos importante, que é o cálculo de custos, que é propriamente uma fusão das funções de cálculo de tempos e do cálculo de custos. Nós vamos dar preço às coisas. Iniciando aqui em matéria-prima e consumíveis, se cada um procurar no dicionário o que é consumível, o que é matéria-prima, nós vamos ter uma definição. Mas basicamente a matéria-prima é o que é utilizado e o que é manufaturado para ter uma outra coisa, para ser gerado outra coisa. Por exemplo, a parafina é a matéria-prima da vela, a minha chapa metálica é a matéria-prima de um componente de uma máquina, ou é a matéria-prima de uma peça. E o meu consumível é aquilo que eu gasto, aquilo que eu consumo para produzir algo. O meu gás é um consumível que eu uso para manufaturar minha chapa. Então, e quando nós estamos falando de gás e de chapas, nós temos alguns desafios importantes, pois eu acho que todo mundo aí sabe que quando eu compro uma chapa da usina, se eu compro chapa fina, eu vou pagar um valor. Isso vai me custar um valor. Se eu compro chapa grossa, que é em espessuras mais grossas, em bitolas maiores, eu vou ter outro valor, eu vou ter outro custo dessa chapa, mesmo no montante final elas tendo o mesmo peso, eu vou ter um preço diferente por quilo, dependendo da espessura dessa chapa. E normalmente isso aí não é computado. O que é feito? Eu trabalho com chapa fina e chapa grossa. Muitas vezes eu pego só o valor de chapa grossa e configuro no meu material. Mas daí eu vou ter um orçamento muito acima do valor, ou só o valor da chapa fina e cadastro no meu material. Daí eu vou ter um orçamento errado também. E a mesma coisa acontece com consumíveis. Se eu, por exemplo, realizar uma marcação em uma peça com um gás oxigênio ou com um gás nitrogênio,
eu vou ter valores diferentes para essa marcação, eu vou ter um custo diferente para cada tipo de marcação, dependendo do gás que eu vou utilizar. E a gente consegue cadastrar tudo isso. E agora eu vou mostrar para vocês como eu vou fazer esse cadastro, sabendo a importância que eu preciso, sabendo da importância que é ter os valores corretamente configurados, eu vou ingerenciar onde que eu tenho materiais e consumíveis e vou configurar o meu material ou os meus materiais que eu já possuo no meu banco de dados. Então, ao abrir a opção de materiais, eu vou ter todos os materiais disponíveis para serem instalados e meus materiais da base de dados. O que nós queremos agora é configurar o meu material da base de dados. Então, eu vou pegar meu material A36, por exemplo, e vou fazer a edição desse material. Ao fazer a edição desse material, nessa primeira tela eu já tenho duas informações importantíssimas, que são a densidade e o preço. O porquê da densidade? Por que eu preciso me preocupar em configurar a densidade corretamente? Porque é a partir da densidade que o Lantec vai calcular o peso da chapa. Se eu tiver uma densidade errada, ele não vai me dar o peso correto. Se eu criar um material novo, sem importar o material que já está pré-configurado no Lantec, se eu criar esse material novo e botar uma densidade incorreta, por exemplo, eu vou estar calculando o peso incorreto das peças, da chapa. Consequentemente, eu estar calculando um custo incorreto para essa chapa ou para essa peça. E o segundo item de extrema importância é o preço. Que quando o material novo é configurado, quando nós estamos falando de material, isso aí pode passar despercebido, que é o meu preço desse material. Esse aqui que eu estou falando, esse preço, é genérico, essa primeira parte. Mas nós podemos configurar o preço do material de acordo com a faixa de espessura. Lembra que eu comentei anteriormente que nós poderíamos ter valores diferentes ou custos diferentes de acordo com a espessura da chapa que eu estou configurando? Pois é nesse campo que eu vou informar que, por exemplo, uma chapa ali ó, de 0 a 5 milímetros no material A36 vai me custar R$ 5,00 por quilo. E uma chapa de 5 a 10 milímetros de espessura vai me custar R$ 4,00 por quilo. De 10 a 1 polegada, ali 25,4, vai me custar R$ 3,00 por quilo. E esses valores, eu não sei exatamente quanto custam esses materiais comprando da usina, tá? Mas é importante saberem que isso deve ser configurado, pois eu tenho certeza que eles têm preços diferentes e às vezes eu posso estar perdendo dinheiro se isso não estiver configurado corretamente. E concluindo essa configuração, nós já configuramos o custo do material, que é o primeiro passo na parte de matéria-prima e consumíveis. Agora nós vamos configurar os consumíveis. O que são os consumíveis? É tudo aquilo que eu consumo para fabricar alguma coisa. Quando nós falamos de máquinas de corte, se nós estamos falando de oxicorte, de plasma ou de laser, nós estamos falando de gás. Então eu tenho aqui configurado ar, gás, gás nitrogênio e gás oxigênio. Nós já temos esses 4 consumíveis configurados previamente. Nós vamos criar um novo consumível. Então, em criar, o que é feito? É configurado o tipo do consumível. Então, matéria-prima ou abrasivo? Abrasivo eu só vou utilizar quando eu tenho máquinas de jato d'água, que é onde que eu uso o abrasivo. No caso de máquinas por corte térmico, que é plasma, laser ou oxicorte, eu estou falando necessariamente de matéria-prima. Eu vou dar um nome para esse meu consumível,
que é o gás 2, informar a unidade que ele é comprado, por exemplo, a unidade que eu vou precificar esse consumível, que eu acredito que todos comprem por metro cúbico, ou calculem por metro cúbico, ou por litros hora, enfim. Nós temos várias unidades de medida e cada um pode, e isso pode ser configurado de acordo com a necessidade. E eu vou informar o preço desse meu consumível, que o preço, o valor é a base de tudo que nós estamos conversando agora. Informando o preço para esse consumível e clicando em OK, eu já vou ter esse meu novo consumível configurado. Então, naquela lista que tinha apenas ar, gás, o gás nitrogênio e oxigênio, que é o N2 e o O2, agora eu já tenho o gás 2, que é meu novo consumível configurado. Finalizando essa etapa, eu já tenho a minha matéria-prima e os meus consumíveis prontos, configurados. Nesse exemplo, eu configurei apenas uma matéria-prima, eu configurei apenas um consumível. Mas, de acordo com a necessidade de vocês, a necessidade da empresa onde vocês trabalham, onde vocês são programadores, gestores, vocês vão precisar configurar para todos os materiais ou para todas as matérias-primas. E o que eu tenho com isso configurado? O que eu ganhei agora com esses consumíveis e matéria-prima configurados? Eu ganhei que agora eu já tenho uma base de preço ou uma base de valor para calcular os custos. Indo para a segunda etapa desse nosso webinar, nessa segunda etapa, aliás, nós vamos falar especificamente do meu cálculo de tempos. O que é o cálculo de tempos do Lantec? São todos aqueles valores, as velocidades, os tempos de penetração, tempo de carregamento de máquina, velocidade de marcação, velocidade rápida. São todos esses dados que eu trago da minha máquina oxy-corte, que eu trago da minha máquina jato d'água, que eu trago de qualquer máquina de corte da minha empresa, sendo funcionadeira ou sendo máquinas de corte térmico, para dentro do Lantec. Só com essas informações que eu trago para dentro do Lantec é que eu vou ter um tempo mais preciso, um tempo de corte mais apurado. Isso é muito importante na hora de criar um orçamento, na hora de informar o preço disso para o meu cliente, o preço da minha peça para o meu cliente. E um detalhe sobre esse cálculo de tempos é que no webinar anterior nós falamos sobre criação e configuração de tabelas tecnológicas, onde eu mostrei passo a passo como criar uma tabela tecnológica e como configurar os tempos de corte, como trazer essa informação da minha máquina, trazer essas informações que estão na mão do operador ou essas informações que nós já possuímos no manual da máquina para dentro do Lantec. Esse vídeo vai ser disponibilizado no YouTube, ele está sendo gravado. E na descrição desse vídeo, nós vamos ter o link para acessar o webinar anterior. Voltando aqui ao assunto, após ter essas informações de tempo da máquina, de tempo de corte, o que nós vamos fazer em tecnologia, tabelas de tecnologia, nós vamos criar essas tabelas ou nós vamos configurar essas tabelas que eu já tenho criadas na minha máquina, conferindo os valores ou configurando novamente os valores de quê? De penetração, marcação por corte, de corte e ataques. Então, com isso, o que nós estamos fazendo? Nós estamos trazendo informações da máquina para dentro do Lantec. Novamente, quando nós estamos trazendo essas informações para dentro do Lantec, nós estamos configurando corretamente os tempos, ou verificando se os tempos estão corretos, ou configurando os tempos em espessuras diferentes, em máquinas diferentes. Pois cada espessura de corte, eu vou precisar configurar corretamente os meus tempos.
Voltando aqui, após configurar todos os tempos de penetração, marcação por corte, corte e ataques, nós vamos falar especificamente do cálculo de tempos. Para que isso serve? Nós vamos informar da onde que o Lantec vai tirar essas informações que ele vai usar no cálculo de tempos para que o cálculo seja feito de maneira correta. Então, em parâmetros de corte geral, nós estamos informando que tecnologia. Isso é muito importante saber, pois não adianta eu ter uma tabela de tecnologia completa, totalmente configurada corretamente com os valores reais das velocidades de corte, de marcação, de ataque. Se aqui no cálculo de tempos eu informar que ele está sendo que esse tempo de penetração está sendo carregado de outro local. Então eu tenho que conferir se o tempo está sendo pego da tabela de tecnologia. Isso vale também para as velocidades de corte, para a velocidade de marcação. E um item que é muito importante nesse cálculo de tempos é configurar quais são as acelerações da minha máquina. Observem, aqui até esse momento, na parte de configuração dos tempos, nós estamos falando tecnicamente sobre o que é necessário para que o cálculo seja feito corretamente. E configurar corretamente a aceleração nos eixos é algo muito importante, porque a minha laser não vai partir de 0 milímetros por minuto até 5.000 milímetros por minuto instantaneamente. Ela demora um tempo para acelerar até a velocidade nominal de corte. E quando nós temos peças pequenas, muitas vezes a velocidade de corte nunca chega no nominal, ela fica sempre abaixo, pois a máquina precisa acelerar e já desacelera para fazer um outro segmento ou para trocar de direção de corte. E é aqui nessa aceleração dos eixos que nós vamos configurar essa aceleração, esse arranque que a máquina consegue fazer. Essa informação está disponível no manual da máquina. Normalmente nós temos isso no manual. Mais uma vez, nós estamos trazendo informações do manual para dentro do Lantec. Nós estamos alimentando o Lantec com informações corretas da máquina. Ainda no cálculo de tempos, nós vamos configurar agora os tempos de não cortar. O que são esses tempos? São tempos que não entram necessariamente no tempo de corte da máquina, mas entram no tempo total de operação do corte de uma chapa. Não é necessariamente o tempo que a máquina está cortando, está com o meu laser ligado, está com o meu plasma, com o meu X-Corte ligado. São aqueles tempos que normalmente não são computados, mas que ocorrem diariamente. Por exemplo, eu posso adicionar um tempo de parada opcional de 2 minutos, tá? Então, toda a chapa que for cortada, automaticamente no cálculo de tempos, 2 minutos serão adicionados. Vocês pensam, 2 minutos é pouco. Mas de 2 em 2 minutos a gente pode ter um tempo de operação muito grande. O que seria um tempo de parada opcional, por exemplo? Pode ser o tempo que o operador lá da máquina ele deixa a máquina cortar 2 peças, dá um stop, vai lá, mede as peças, confere se elas estão na medida, se está tudo certo, e dá um start para a máquina continuar cortando. Nisso aí, ele perdeu, vamos dizer, ele já gastou 2 minutos do tempo previsto. Então, eu tenho como informar esses tempos de corte, esses tempos que normalmente não são calculados. Segundo ponto muito importante, tempo de subida e descida de cabeçote. Isso aqui é realmente importante, porque é o tempo que a máquina demora para se movimentar entre a altura de retração e a altura de corte.
É o tempo que ela demora para percorrer aquela distância. E por que que isso é importante? Porque tanto no plasma como no laser, como no oxycorte, toda vez que a máquina termina um furo ou termina uma geometria, ela levanta o cabeçote, se posiciona na próxima geometria e faz esse movimento de altura de retração até a altura de corte para poder iniciar o corte. Mas aí vocês podem pensar, bom, mas esse valor de 0,7 segundos que eu tenho configurado aqui é irrelevante, é um valor baixo, mas é um valor baixo quando eu tenho poucas peças, ou melhor, poucas ativações de corte. Se eu tiver duas peças na chapa com duas ativações de corte, eu tenho um segundo e meio. Porém, se eu tiver algumas peças com 10 mil furos, eu já vou ter quase 2 horas de tempo de subida e descida de cabeçote. E esse tempo não é considerado um tempo de corte quando eu vou fazer uma operação de corte, pois a máquina não está cortando. Então, isso é um tempo auxiliar, um tempo de não cortar, que a minha máquina efetivamente gasta, que a minha máquina precisa desse tempo, mas que nas operações de corte isso não é informado. Isso é muito importante. E os tempos de garra, se a minha máquina tiver trabalhar com garras, eu também posso configurar esses tempos, pois ela faz um teste de garras, é o tempo que eu tenho se a máquina faz um carregamento automático para ela abrir a garra, a máquina carregar a chapa e fechar a garra. Então, tudo isso é possível configurar meus tempos de corte para chegar num valor final de processo mais próximo ao real. E por último, mas não menos importante, vamos falar da carga e descarga de chapas, que é outro item que é muito importante, porque esse webinar está falando do cálculo de tempos e custos. No custo total da minha peça, eu preciso contar o tempo total de operação. Eu não posso só contar o tempo de corte efetivo, o consumo de material efetivo. Eu preciso contar o tempo que a minha máquina está parada, o meu tempo de carga manual da chapa, por exemplo, que é o tempo que o programador demora para colocar a chapa na mesa e dar o start no meu corte, tudo isso conta na hora de calcular o meu custo, pois isso é um custo e com certeza isso é repassado, isso precisa ser repassado. E o meu tempo de descarga de chapas, que pode ser o tempo que é tomado para retirar todas as peças da grade, caso a máquina não tenha a troca de pallet automática. Enfim, eu tenho alguns tempos que teoricamente são tempos mortos, que não são configurados, mas eles precisam ser configurados. Porque na hora de calcular o meu custo, na hora de fazer o meu orçamento, de alguma forma eles vão aparecer. E falando em tempos e custos, nós falamos já de matéria-prima e consumíveis, onde nós demos os preços do meu material, da minha matéria-prima. Nós falamos sobre o cálculo de tempos, onde nós colocamos valores, nós informamos as velocidades, informamos os tempos que são tempos mortos de carregamento, de descarregamento de chapa, tempos de medição de peças. Agora nós vamos falar sobre o cálculo de custos, que eu acredito que seja o mais interessante para todos aqui, onde nós vamos fazer uma fusão de todas as informações coletadas. E o cálculo de custos é o mais simples, porque nós só vamos informar como que esse cálculo será feito, pois as outras informações nós já cadastramos em matéria-prima e consumíveis e em cálculo de tempos. E só tendo um cálculo de custos correto, eu vou conseguir o que? Ter um orçamento mais exato, um orçamento mais preciso.
com um cálculo de custos incorreto, eu posso estar informando um preço muito abaixo do que eu gastei, então eu estou tendo prejuízo, ou um preço muito acima. Preço acima eu vou perder clientes, preço abaixo eu vou ter prejuízo. E atualmente na indústria é necessário que eu tenha um preço correto, um preço padrão, e um preço mais próximo possível, um custo, ou melhor, mais próximo possível do que eu gastei. Pois aí os orçamentos podem ser mais agressivos, eu posso ter mais competitividade no mercado. E só competitividade e orçamentos corretos nos trazem dinheiro, nos trazem lucro. Agora eu vou mostrar para vocês como que eu faço essa configuração de custos, como que eu vou informar para o Lantec como que ele deve calcular o meu custo, tanto de máquina, como matéria-prima, como de empregado. Em trabalhos, opções de configuração, eu tenho uma opção chamada custos. Configuração de cálculo de custos, retalhos consumíveis, valores, horários de máquinas. Aqui dentro, o que eu tenho? Tenho meu preço, um percentual de preço de sucata e de retalho, que isso eu posso cobrar. Mas o mais importante, e o que eu devo configurar, o meu valor de hora máquina e valor de empregado. Porque as opções acima, elas já foram configuradas anteriormente, custo de N2 e custo de O2. Então aqui, voltando ao exemplo, eu tenho minha máquina Trunf Laser, onde que eu estou informando que o custo dela, que o valor dela é de R$ 250 por hora. E que o custo do meu empregado, do meu operador, que opera essa máquina, é de R$ 50 hora. Então aqui eu vou trazer, aqui fica a critério se eu vou colocar o custo da minha máquina ou se eu vou colocar o valor da minha máquina, que já seria o custo mais uma margem de lucro. E após configurar os valores de hora máquina e de empregado, é muito importante que eu tenha as opções de salvar os tempos de custo de peças e salvar os custos de chapas habilitadas, porque não adianta nada eu configurar, deixar o meu Lantec todo configurado, todas as configurações corretas, em perfeito estado, se eu não habilitar o Lantec para salvar esses tempos. Eu preciso que ele salve esses tempos para que eu consiga gerar meus relatórios posteriormente. E a última opção em configurar custos é tempo de peças no Nest. Então, é a maneira como que o Lantec vai atualizar os tempos de corte das peças. E o tempo da peça no último Nest normalmente nos mostra que é a melhor opção. Por quê? Pois se eu tiver uma peça igual em algumas chapas, cada vez que eu gerar um relatório daquela chapa, o Lantec vai me apresentar sempre o tempo da peça, ou o custo da peça naquela chapa. E lembre-se que o custo da peça não é propriamente dito só o tempo de corte dessa peça e o valor e a quantidade de material que essa peça consome. A gente está falando do tempo de corte, mais os tempos de movimento rápido, mais os custos de sucata que podem ser incorporados às peças que estão na chapa. Então, o tempo da peça no último nesting é sempre a melhor opção. Falando propriamente agora do cálculo de custos, anteriormente nós fomos na opção cálculo de tempos, agora nós vamos configurar especificamente o meu cálculo de custos. E agora que nós vamos adicionar essas informações, ou melhor, nós vamos configurar o Lantec para ele fazer o meu cálculo de custos propriamente dito.
Primeiro item que deve ser configurado são as tabelas de custos. O que são as tabelas de custos? Aqui eu só tenho uma tabela em uma faixa de espessura de 0 a 999. Enfim, pega todos os valores de chapas. Mas eu posso ter um consumo ou um custo de consumíveis diferente. Ou um consumo e um custo de material diferente de acordo com a espessura com que eu estou trabalhando. Então, e esses custos ou esse consumo diferente de consumíveis eu posso informar para o Lantec criando tabelas de espessura de acordo com as informações que eu tenho. Por exemplo, eu posso criar uma tabela de 0 a 15 milímetros e nessa tabela, no meu custo de consumíveis, eu vou informar que eu tenho um consumo fixo de ataque ou na penetração da chapa de um certo valor. Eu posso ter outra faixa de espessura configurada informando que esse custo fixo, que esse consumo fixo tem um valor diferente. Então eu tenho essa liberdade de configurar esse consumo de uma maneira mais completa possível. Segundo ponto, custo de consumíveis. A gente vai voltar nesse custo depois, que é onde que eu vou informar quais são os consumíveis que serão utilizados e como que eles serão utilizados, ok? E o custo do material, que é basicamente onde que eu informo que tipo de área que o Lantec vai utilizar, se é o retângulo, se é a área real ou se é uma área com margem, por exemplo. Voltando aqui nos consumíveis, que é o que nos traz aqui. Aqui eu já tenho 3 operações pré-definidas. A operação penetração, que é a primeira, que tem um custo, um modo fixo de consumo. E ali eu estou informando que o meu consumo é de 0,001 metro cúbico por penetração, ou seja, por ataque, por entrada de corte. Se eu tiver 1000 entradas de corte, eu quero dizer que eu vou usar 1 metro cúbico de gás ou de consumível que estiver configurado. E ali eu tenho minha operação marcação por corte e minha operação movimentos rápidos, ok? E qual operação que está faltando agora? Seria a operação corte, porque é a única que eu não tenho configurada aqui nos meus consumíveis. Então, eu vou criar uma nova operação. Por primeiro, vou definir que tipo de operação eu estou falando. Ali eu tenho operação penetração, corte, rápidos, vaporizar, todas as marcações, inkjet, que é a marcação por punção, enfim. Selecionando a operação a qual nós estamos configurando, que no caso aqui é corte, eu vou configurar agora o modo, como que esse cálculo será feito, como que eu vou informar qual será o consumo do consumível nesse caso. Então aqui nós temos por perímetro, por área, por tempo, por fluxo, por abrasivo. Eu vou utilizar a opção por perímetro, que por exemplo eu consigo informar que a cada 1 metro de corte, 1 metro da máquina cortando, eu vou gastar, sei lá, 1 metro cúbico de gás. Eu estou usando valores extrapolados para que isso fique claro. Quando eu faço esse cálculo por área, não faz muito sentido, porque eu posso ter perímetros de cortes diferentes em áreas iguais, dependendo a geometria da peça com que eu estou cortando. Então aí eu já não vou ter um cálculo tão exato. Posso ter um consumo por tempo, que também seria um consumo que também seria mais fácil de calcular esse consumo de gás por fluxo ou por abrasivo. Então eu vou utilizar aqui por perímetro, no nosso exemplo. E agora eu vou utilizar o consumível gás 2, que foi aquele que nós criamos, que foi criado anteriormente para teste. Lembram? Então eu vou pegar. Então o que já foi feito? Foi definida a operação, que é de corte.
foi definido o modo, que é por perímetro, e agora eu estou definindo o consumível, que é o gás 2. Após definir, eu vou informar qual é o valor, qual que é a relação que eu tenho entre a operação, o modo e o valor. Então, como o modo que eu tenho é por perímetro, ali eu tenho um valor de 0,001 metro cúbico. O que isso quer dizer? Que eu estou utilizando 0,001 metro cúbico por unidade de perímetro. A unidade de perímetro no Lantec, se eu não me engano, é milímetro. Então, eu estou informando que a cada milímetro eu vou usar 0,001 metro cúbico. Esses valores estão extrapolados, tá? Seria necessário verificar exatamente qual é o consumo de consumível de acordo com a máquina, de acordo com o bico de corte, de acordo com a operação que está sendo realizada. Configurando aqui, agora eu já tenho uma nova operação de corte, observem. Agora eu acabei de criar a operação corte, então, teoricamente, eu não tenho nenhuma operação a ser configurada, porque eu já tenho a penetração, a marcação por corte, o rápidos e o corte. Então, nesse exemplo que eu estou mostrando para vocês, eu já estou com as operações prontas. Eu já estou com tudo que eu vou fazer apoiado com os consumíveis configurados. E agora, o que é mais importante depois de configurar meu custo de material e matéria-prima consumível? Configurei meus tempos de máquina, que são os tempos de corte, tempos de vaporização, velocidade rápida, penetração. Configurei o meu custo. Eu informei como que esse cálculo vai ser feito. Agora chegou o momento da gente avaliar esses dados. Chegou o momento onde é que a gente vai pedir para o Lantec qual é o meu consumo, como está o meu tempo e custo. Então, no nesting, após aplicar fazer o nesting e aplicar o acabamento, é muito importante fazer o acabamento, senão não vou ter uma informação exata, eu tenho o meu cálculo de tempos e custos na aba superior da minha tela. E é nessa tela de tempos e custos que o Lantec vai me apresentar todas as informações geradas. Ele vai me apresentar as informações configuradas e o resultado dessas configurações. Observem, agora vamos falar em orçamento. Eu tenho tudo configurado e o Lantec está me informando todos os custos possíveis para minha chapa e para minha peça. Então, na aba superior eu tenho ali valor hora máquina empregado. Toda vez que eu mudar esse valor nesse campo que eu consigo configurar, ele já vai recalcular os meus custos de maneira automática. Então, observem, aqui eu tenho meu custo de material detalhado. Então, após realizar todas aquelas configurações, o Lantec está me informando o meu custo de material, custo de tempo de máquinas, custo de empregado e custo de consumíveis. Ele já está me dando esses valores detalhados e um valor total ali de R$ 896. Então, depois de tudo isso configurado, eu tenho que, para cortar aquela chapa ali de 3.000 por 1.500 de 2 milímetros, eu vou gastar R$ 896, já contando hora máquina, contando hora empregado, contando meus consumíveis e meu material. Porém, eu posso ter esse valor de forma detalhada. Eu posso não querer somente os custos, eu posso querer o tempo, posso querer meu peso de chapa, meu peso de sucata. Então, nas opções laterais, na tela de tempos e custos, eu já tenho meu peso da chapa, meu peso do retalho, o peso da sucata, a área da chapa, a do retalho e a da sucata. Eu já tenho essas informações
exemplificadas e detalhadas. E além desses pesos, eu posso consultar de maneira detalhada meus comprimentos, meu perímetro de corte, meu perímetro de deslocamento e vazio, comprimento de marcação por corte, o número de ativações de corte, que isso é uma opção muito importante na hora de fazer um orçamento ou na hora de calcular o custo de uma peça, porque é na hora da ativação do corte do plasma, por exemplo, que eu tenho meu maior problema de queima de bico ou queima de lente. O meu maior gasto de bico ou lente é com a ativação de corte. Além dessas ativações de corte e dos perímetros, eu tenho meus tempos de deslocamento e vazio, tempo de corte normal, tempo de marcação por corte e tempo auxiliar. Eu vou ter todos os meus tempos detalhados e o meu tempo total de corte. E eu posso também verificar detalhadamente quais foram os consumíveis utilizados, a quantidade desse consumível que foi utilizado e o valor. Então ali eu criei valores fictícios, né, no preço dos consumíveis e nós temos detalhadamente todos os consumíveis utilizados, a quantidade que foi utilizada e o valor na mesma tela, de maneira fácil. E além de todos esses custos e esses tempos, nós podemos ver detalhadamente o meu tempo de peça. Então, qual foi o tempo de corte para cada peça, de acordo com a sua referência? Pois quando executamos um orçamento e depois executamos o corte, se eu tenho peças de clientes diferentes na mesma chapa, se eu sou um prestador de serviços, é óbvio que eu vou colocar na mesma chapa para ter um melhor aproveitamento de material, mas eu posso ter esses tempos por peça de maneira detalhada. Então, eu tenho essa possibilidade. O Lantec já me informa todas essas opções. E aqui falando propriamente do Lantec, falando desse webinar de tempos e custos, por último, mas não menos importante, nós temos como gerar relatórios detalhados por peça, de chapa e listas. O que são esses relatórios detalhados? São os relatórios de tempos e custos de chapas. Nesse exemplo aqui, eu peguei uma lista de tempos e custos de chapas, onde que as mesmas informações que eu tinha naquela tela, ela está sendo apresentada aqui nesse relatório. Então, eu tenho os dados da minha chapa, como a máquina utilizada, o comprimento de chapa, peso de chapa. Eu vou ter os meus comprimentos, os meus perímetros de corte, os meus números de ativações, todas aquelas informações que eu já tinha na minha tela de tempos e custos, eu posso exportar para um relatório. Eu posso imprimir, posso gerar um PDF, por exemplo, para armazenar essa informação e ter acesso a essa informação sempre que for necessária. Então, na hora de fazer por exemplo, uma análise de tempos e custos de peças, eu vou fazer todo o meu nesting, vou fazer todo esse trabalho, eu posso gerar um relatório em PDF e enviar para o meu gerente, ou enviar para a área comercial que vai fazer a venda desses itens posteriormente, e o Lantec já me dá todos esses relatórios de maneira automática, eu não preciso fazer um relatório na mão. Eu já tenho essas informações de maneira automática. E quando estamos falando, agora a gente sai um pouquinho do Lantec, pessoal, a parte de tempos e custos era essa aí, é isso que eu precisava mostrar para vocês. Porém, quando nós temos uma área comercial, eu sou o prestador de serviço, eu tenho uma área comercial que trabalha fazendo vendas de peças.
Ou eu tenho um setor da minha empresa que é responsável por fazer os orçamentos ou fazer uma cotação para o cliente. Eu não posso toda vez pedir que meu programador, eu como programador, eu não posso, às vezes, parar de fazer o que eu estou fazendo, importar as peças, criar um trabalho novo no Elantec, importar as peças, fazer todo o trabalho, fazer o orçamento, ir em tempos e custos, gerar uma listagem e mandar de volta para a minha área comercial. Às vezes essa informação fica perdida, eu não tenho como acessar a informação, se isso foi ou não foi enviado, eu não tenho como saber se isso foi feito certo, às vezes eu posso importar uma quantidade de peças de maneira incorreta, isso é um pouco complicado. Se eu tenho várias máquinas de corte na minha empresa e essas máquinas geram informações de tempo e geram informações de custos, e eu tenho um setor comercial que é responsável pela venda de serviços, é responsável por cortar as peças e enviar para o cliente, eu precisaria fazer isso de maneira mais organizada. Eu preciso ter o controle do que foi feito, do que não foi feito. E às vezes a minha área comercial precisa ter o controle dessas ações que eu estou executando. Então, eu gostaria de mostrar para vocês agora rapidamente o Integra CRM, que é um módulo do Integra. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Que é responsável pela geração de orçamentos. Deixa eu compartilhar aqui, só um momento. Pessoal, eu estou compartilhando agora uma tela escrito Lantec Integra aí. Estou mexendo meu mouse, todo mundo vendo? Estão me ouvindo? Ah, beleza. Valeu, pessoal, que respondeu aí. Então tá. Estão vendo também a tela do Integra. Muito bom. Aqui nós temos a tela do Lantec Integra e eu quero mostrar para vocês o Valeu Clayton, especificamente Lantec Integra CRM. Deixa eu fechar aqui, que é o módulo de orçamentos do Lantec. Deixa eu só minimizar aqui o aplicativo. Então aqui no Integra CRM, o que ele faz basicamente? É uma interface desenvolvida especificamente para realização de orçamentos. Então, quando eu faço os orçamentos, por exemplo, eu posso criar impostos com valores diferentes. Eu posso criar métodos de pagamento. Vou criar um método de pagamento aqui. Vou botar dinheiro. Vou botar aqui débito direto, por exemplo. Eu posso configurar um... Posso configurar um novo tipo de desconto para esse tipo de orçamento. Mas vamos ao que interessa. Voltando àquele assunto de como fazer um orçamento da minha área comercial, ser responsável muitas vezes por informar quais são os itens que vão ser importados e fazer esse orçamento de maneira propriamente dita, eu posso criar um trabalho de cotação
meu programador realizar uma cotação de algum trabalho que precisa ser feito. Então aqui eu vou criar um novo trabalho de cotação, botar uma referência automática aqui. Vou selecionar o meu cliente e vou escrever aqui, botar um recado, né? Uma descrição. Rapidamente aqui, em poucos cliques, eu já criei um trabalho novo de cotação. Isso é feito através do Integra CRM pela minha área comercial. Então eu vou importar algumas peças de chapa que o meu cliente precisa cortar. E é sobre essas peças que eu preciso fazer o meu orçamento. Então tá, vocês estão vendo a telinha de importação aqui. Vou importar alguns arquivos DXF. Aqui é a mesma tela do Lantec, eu vou informar a minha máquina aqui, minha Lantec Laser, por exemplo. Selecionar o material, um SAI 1020. E aqui colocar as minhas quantidades de peça, até aí tudo normal com o Lantec. Mesmo procedimento de sempre. Então aqui eu tenho minhas peças, eu tenho a minha máquina, a minha quantidade. E aqui eu posso botar o meu cliente também. Qual vai ser o meu cliente? Vai ser SK. Vou botar aqui, SK. Deixa eu clicar aqui. E eu já posso, se eu clicar naquela setinha da lateral ali, eu já vou ter alguns clientes que eu cadastrei através do Integra. Eu posso ter clientes padrão, posso ter uma transportadora padrão configurada. Então aqui, realizei minha importação de peças, elas já estão aqui na minha lista de peças, no meu trabalho de cotação. E a partir desse trabalho de cotação eu posso gerar um orçamento. Agora observem, eu vou abrir o Lantec. Deixa eu compartilhar com vocês aqui. Aqui no Lantec, se eu abrir aqui é a tela padrão do Lantec, todos conhecem. Eu tenho as minhas pastinhas, eu tenho os meus trabalhos padrões, podemos dizer assim. Mas aqui eu posso ter o que? Meu trabalho de cotação. Então, abrindo aqui, eu já vou ver o trabalho de cotação que foi criado pelo Integra. Então, a partir do momento que eu não preciso, eu como programador, por exemplo, eu não preciso me envolver com as peças que precisam ser importadas, o meu trabalho fica mais simples, pois a solicitação vem a partir da área comercial e eu só tenho o trabalho de fazer o quê? De importar, de abrir o trabalho e mandar o Lantec fazer o nashing de maneira automática. Simples assim. Esperar o nashing finalizar. O nashing foi finalizado. Já fiz o corte e salvei. Pronto, meu corte está salvo. Se eu verificar aqui início, em tempos e custos, eu vou ter a mesma tela que eu acabei de mostrar para vocês anteriormente, tá? Mas o objetivo agora é fazer o trabalho de cotação, que ele já está feito. Então, por exemplo, eu como comercial, eu importei minhas peças, fiz um trabalho de cotação no Integra, importei todas as peças a partir do Integra CRM, claro. E aqui, para o meu programador, ou eu sendo programador, eu já tenho um trabalho de cotação, que ele foi feito. Então, eu fiz esse trabalho de cotação. Deixa eu fechar aqui. Aqui no Integra, eu já vou ter o meu nashing que foi feito. Então, eu fiz o trabalho
Alô, voltou o som? Alguém me avisou que estava sem som aqui? Ah, beleza. Então eu não sei até que parte vocês ouviram, mas aqui eu já abri o meu orçamento que eu criei a partir de um trabalho de cotação. Então eu tenho minha chapa, eu tenho o meu valor total, eu posso inclusive, quando eu vou faturar nesse tipo de orçamento, eu posso selecionar algum tipo de imposto. Eu posso configurar meus impostos que eu estou acostumado e configurá-los no Integra CRM. Então aqui eu já tinha um total de 132, eu coloquei um imposto que o valor é 35%, e eu já tenho o meu valor final configurado de maneira automática. Então eu posso ter todas essas linhas e todas essas informações configuradas, facilitando a vida de quem faz um orçamento, e até mesmo, e não só facilitando, organizando esses orçamentos e organizando a maneira como que isso é feita. Após criar todo o meu orçamento, eu posso, inclusive, enviar ele a clientes. Eu criei um orçamento, ele está aqui, de maneira em um hiperlink. Todo mundo vendo? Acho que acredito que sim. Eu tenho o orçamento certinho, com a minha empresa, com o endereço. E eu vou ter todas essas informações, meu preço unitário por peça, o meu subtotal, a quantidade de imposto, eu poderia ter meu custo de transporte, poderia ter outras despesas financeiras. Tudo isso informado de maneira automática. E eu não preciso enviar esse orçamento, por exemplo, para o meu cliente. Eu posso mandar para o meu gerente lá no gerente@sk.com.br. Eu posso enviar isso para avaliação. Então, isso é uma maneira, o Integra CRM é uma maneira de criar orçamentos de maneira organizada, de maneira gerencial. Ele pode ser a plataforma por trás de um prestador de serviços que precisa criar orçamentos a todo momento e que, às vezes, esse fluxo de trabalho fica um pouco comprometido, pois isso é feito só em vídeo, e-mail, ou não tem um registro do que aconteceu, e às vezes pode ser bem complicado. Aqui mesmo, eu mandei meu orçamento para o cliente, por exemplo. Posso vir aqui e dar um aceito nesse orçamento. A partir do momento que eu der um aceito, eu aqui nos meus orçamentos, eu já tenho ele como aceito. Eu tenho outros orçamentos aqui não remetido. Eu posso ter um orçamento rejeitado e daí o leque de opções que eu tenho, é um leque muito grande, pois eu tenho as informações, eu tenho como controlar essas informações e como compartilhar essas informações com o restante do pessoal que trabalha comigo na mesma empresa. Eu posso, a partir do Integra CRM, criar trabalhos de cotação, o meu programador faz esse trabalho e eu tenho certeza que quando eu fizer um orçamento para um cliente, o valor dessas peças ou o custo dessas peças vai ser exato. Por que eu sei disso? Eu sei disso porque eu acabei de mostrar como configurar os tempos e custos do Lantec. Eu acabei de mostrar como configurar e como tratar todas as variáveis envolvidas no cálculo de chapas, no cálculo de custos, no cálculo de consumíveis. Então é isso, pessoal. Da minha parte era isso aí que eu queria falar sobre o webinar. Eu espero que todos tenham gostado, né?
E por último, mas não menos importante, perguntas. Só não estou conseguindo abrir o fórum aqui. Eu vi que tem um monte de gente perguntando aqui, mas eu não consigo ver o que estão perguntando. Espera aí, todo mundo fez pergunta aqui.